Não sei você, mas eu tenho sérios problemas. Tudo começou quando criei o costume de beber um belo copo d'água gelada antes de me deitar. Bem, não sei ao certo se foi exatamente isso a causa de tudo. O foco é que minha mente começou a ser perturbada desde então. Para você entender melhor, vamos começar pelos detalhes. Sou filho único e minha mãe quem sempre cuidou de mim. Por ela compreender a falta que uma figura paterna poderia me fazer, acabou se tornando uma pessoa, digamos, um pouco paranoica demais. Sempre me incluiu em projetos da vizinhança, da escola e mais ainda nas atividades da igreja. Foi assim que entrei para o grupo de Crisma, como um bom filho contrariado de família católica. Foram meses estudando a Bíblia e aprendendo ensinamentos importantes segundo minha mãe, mas desde o início aquela nunca foi minha praia e aparentemente ninguém dali gostava tanto da minha presença. A própria professora tinha ficado muito feliz nos últimos encontros, provavelmente por saber que aquele mês aconteceria a conclusão dos meus estudos e, enfim, ela não iria escutar mais tantos questionamentos da minha parte. Agora voltando sua atenção para a raiz do meu problema, preciso te dizer que minha casa tem um corredor responsável por ligar todos os cômodos. Acredito que a arquitetura da sua não seja lá muito diferente. Informação clichê é essa, eu sei, mas é aí que meus piores momentos de vida aconteceram e ainda acontecem. Faz semanas desde que aconteceu a primeira vez, quando fui pegar meu copo de água e apaguei a luz. Nesse momento, consegui ver pelo canto do olho uma sombra desumana que arrepiou minha espinha. Desesperado, corri até o quarto da minha mãe, tentando descrever o que tinha acabado de ver, mas ela apenas pediu para que eu me acalmasse, pois tinha sido apenas um susto. Acreditei nela naquela noite, mas as duas seguintes foram ainda piores. Cheguei a um ponto em que não sabia mais a quem pedir ajuda. Então, me lembrei das informações passadas pela professora da igreja, onde, segundo ela, na missa de celebração dos jovens crismandos, o padre iria ficar à disposição para que confessássemos qualquer coisa a ele. Afinal, isso fazia parte da comemoração. Os dias se passaram e enfim decidi compartilhar com o padre o que me estava acontecendo. Depois que expliquei, a voz que antes era calma e macia através do confessionário se tornou distorcida. Um riso abafado foi emitido de lá de dentro. Então, uma mão grande e deformada empurrou um pedaço de papel. Em seguida, a voz costumeira do padre pediu para que eu lesse o que tinha ali apenas quando estivesse sozinho. Chegando em casa, depois de um dia inteiro de comemorações, entrei no meu quarto e sentei na cama com aquele papel misterioso em mãos. Assim que o abri, fiquei confuso ao dar de cara com uma sequência de regras que assim dizia. Regra número 1. Jamais apague as luzes de um corredor sem antes olhar para trás. Conferir atentamente se está sendo perseguido por alguém ainda vivo é uma das regras mais importantes. Afinal, esse possível intruso pode ter o poder de te torturar fisicamente, como nunca um dia você imaginou. Regra número 2. Nunca apague as luzes e saia correndo na esperança de que assim se manterá em segurança. Muitos cometem esse erro esdrúxulo. Alguns até conseguem ter paz por um tempo, mas é inegável o calafrio na espinha que têm quando se sentem sozinhos. Provavelmente, você já deve ter ouvido casos em que um amigo seu fez isso, ou até mesmo você tenha feito. Já parou para perceber que uma vez que você coloca essa ação em prática, todas as outras noites sente medo de ficar no escuro? Isso tem uma explicação nada positiva. Espero que você deixe de lado esse hábito extremamente perigoso. Regra número 3. Uma vez que a noite cai, de modo algum, deixe uma luminária fraca acesa e desligue a luz principal do cômodo em que se encontra. A ilusão de estar sendo iluminado pode ser seu pior pesadelo.
pois é na transição da luz para a sombra, mais conhecida como penumbra, que habitam algumas das entidades mais temidas. O ato de ofertar a porta de entrada para esses seres pode ser o motivo dos calafrios e paranoias que te afligem quando você se deita em sua cama. Portanto, se atente a isso. Regra número 4. Nunca cante canções religiosas assim que tiver apagado as luzes. Falar em meio à escuridão é muito mais que um erro. Seja seu tom de voz alto ou mesmo baixo. Ser ouvido por algo que você não quer que esteja te espreitando na escuridão pode fazer seu coração parar, na melhor das hipóteses. Na pior, bem, ninguém mais da sua família ou quem quer que more com você saberá o paradeiro do que restar de seu corpo. Regra número 5. Antes de pensar em desligar a luz, respire o mais fundo que puder e não volte a pensar na sua respiração até que as luzes enfim estejam acesas. Parece besteira, mas quando focamos em uma coisa específica, fica difícil prestar atenção em outras mais importantes que estejam ao nosso redor. Espero que, ouvindo isso, você não tenha descompassado seus pulmões, pois as entidades ao redor sempre estão famintas por uma brecha de desatenção da sua parte, e essa pode ser a melhor de suas oportunidades. Regra número 6. Tenha plena certeza de estar longe de espelhos antes que as luzes sejam apagadas. Uma vez que você deixar de conferir esse simples detalhe, poderá sentir algo totalmente indescritível. Alguns demônios têm picos de força material com a ajuda dos reflexos. Sendo assim, uma vez que as luzes se apagam e você fica inabilitado de enxergar, corre o grande risco de convidar acidentalmente esses seres negativos para a sua casa. Lembre-se que expulsá-los pode se tornar uma tarefa quase impossível. Então, não seja burro. Regra número 7. Nunca apague e acenda a luz várias vezes seguidas. Fazer isso pode confundir os espíritos obsessores que estejam próximos a você. Com isso, eles podem recorrer a várias formas diferentes de evidenciar suas presenças. Alguns dizem ter visto sombras que se movem sozinhas e os perseguem. Outros, de ver a pior imagem que já observaram. Esses dois tipos de pessoas se tornaram mentalmente perturbadas depois dessa experiência. Já as outras sequer tiveram oportunidade de compartilhar o que aconteceu. Regra número 8. Depois de beber um belo copo de água gelada para se deitar, caminhe em direção ao seu quarto e olhe para trás antes de desligar a luz do corredor. Se você ver o vulto do que parece ser um de seus familiares com os olhos arregalados e vermelhos segundos antes de ter apertado o interruptor, apenas feche a porta do seu quarto, se ajoelhe e comece a rezar mentalmente, implorando que sua morte aconteça ainda no mesmo dia, antes que a noite seguinte chegue. Obviamente, o que você viu não é um familiar, mas sim a materialização do que jamais deveria ser liberto das profundezas do inferno. Ele voltará com a finalidade de buscar sua alma. Normalmente, fazem isso apenas pela diversão de ver o desespero estampado nos olhos de suas vítimas. Regra número 9. Não apague a luz enquanto estiver segurando um celular desbloqueado em suas mãos ou qualquer outra fonte de iluminação. Eles estão constantemente te aguardando. Mostrar onde você se encontra tão facilmente assim é uma das formas mais burras de se ter a paciência corrompida. Regra número 10 e última. Nunca tateie na escuridão. Parece óbvio, mas muitos caem nessa. Se por acaso, assim que você tiver apagado a luz, sentir uma presença estranha ao seu lado, jamais tateie na direção percebida.
Entidades malignas, uma vez tocadas, conseguem potencializar suas capacidades de tortura, e todos de sua casa sofrerão as consequências. Portanto, depois de sentir a presença indesejada, apenas desvie seu caminho e vá se deitar. Assim que terminei de ler as regras, levantei meu olhar para o espelho do guarda-roupas e, em desespero, xinguei mentalmente o padre que tinha me entregado aquele papel. Será que tudo isso não passava de uma piada de mau gosto? Agora realmente corro perigo? Até a próxima. Obrigado.